Salve pessoal, aqui é o Leonardo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo bem sério, que é sobre bem sério nos quadrinhos do Homem-Aranha e na comunidade de fãs também. Eu quero conversar com vocês sobre o Miles Morales, esse personagem tão polêmico, que pra mim o ódio em cima dele é injustificável e até mesmo muito suspeito. Eu tava navegando aqui pelas interwebs e encontrei esse canal aqui, ó, o Neil, o Massificador. Não sei se eu falei certo. E ele fez um vídeo intitulado Eu li todas as mensais do Miles Morales e precisamos conversar. E na descrição do vídeo está escrito: o Miles Morales é um problema? Eu li todas as mensais do Homem-Aranha mais polêmico e descobri inúmeras mentiras sobre ele. Nesse vídeo vou falar do auge e a queda do personagem, então se prepare. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos começar conversando sobre uma crítica muito antiga do Miles, que era lá por meados da época em que ele foi criado, 2010, se eu não me engano. Um ano depois do meu nascimento. E assim, muita gente dizia que o Miles era uma cópia do Peter. E assim, eles não estão errados. Mas hoje em dia, o Miles não é mais uma cópia do Peter. Ele tem poderes próprios, ele tem uma família com pai e mãe diferente do Peter. Ele tem outro elenco de apoio. Ele tem seus vilões próprios, sim, ele tem. Daqui a pouco eu vou mostrar. E também ele é do Queen, ele é do Brooklyn, se eu não me engano, né? Enquanto o Peter é do Queens. E assim, pessoal, então o Miles não é mais uma cópia do Peter. Então por que as pessoas estão reclamando? E eu vou deixar aqui o moço falar, o Neil falar. Com o vilão do Peter, mas é comum que personagens legado compartilhem antagonistas, ainda mais quando moram em uma mesma cidade, como é o caso do Flash na DC, em que o Wally e o Barry compartilham vilões. Mesmo personagens cósmicos e místicos, como o Motoqueiro Fantasma e Lanterna Verde, compartilham vilões com seus heróis legado. O prejudicial, porém, é quando esses personagens não conseguem ter seus próprios rivais. Infelizmente, isso era algo que acontecia recorrentemente com o run do Bendis, assim que o Miles veio para o universo tradicional, que foi a época que eu tinha abandonado a leitura. Vocês ouviram, né? Mas ele se referiu no passado. E assim, sim, e ele mostrou aqui alguns vilões do Miles. Agora eu vou deixar o Neil de novo falar. E sabendo que o Miles não tinha vilões próprios de destaque, ocorreu uma grande mudança. Nessa fase, então, Saladin começou a trabalhar para corrigir esses erros do Bendis, criando, por exemplo, o vilão Assessor, um burocrata que quer sequestrar Miles para experimentos. Mas não apenas isso, pois o conceito de identidade é melhor explorado. Se o Miles Morales veio de outro universo, quem era o Miles Morales do universo tradicional? Ele passava a ser um vilão conhecido como Ultimato nessa fase, que herda tecnologias do universo Ultimate. E o que os experimentos no Miles acabam causando? A criação de clones, dos quais um deles se torna seu antagonista, o vilão Selim, que tem uma excelente saga de viagem no tempo, criando uma ditadura com o rosto do Miles Morales. E obviamente a saga não se restringe a criar vilões, pois explora um clone defeituoso do Miles chamado Shift, e surpreendentemente é acolhido por Miles e por sua família, passando a tratá-lo como um irmão.
uma relação bem diferente do que o Peter tem com seus clones, integrando o personagem objetivamente na família, uma vez que essa relação familiar sempre foi um diferencial para o Miles. E também é durante essa saga que o Miles tem a sua irmãzinha introduzida, a pequena Billy, que carrega uma energia especial por ter essa genética vinda de outro universo e no futuro está destinado. Vocês viram, né? O Miles agora tem vilões próprios. E entre muitos outros. E aqui, o ponto que eu gostaria de falar é a relação com o Peter, que é sem dúvida o ponto mais polêmico dessa história toda. E eu vou deixar o Neil falar de novo e depois eu dou as minhas considerações finais. O medo da vinda do Miles para o universo tradicional era que ele fosse ofuscado por Peter, mas atualmente muitos comentam justamente o oposto, que o Miles está roubando o destaque do Peter nos quadrinhos. E eu não posso encerrar o vídeo sem falar sobre esse tópico. Quando olhamos para a mental do Miles Morales, isso definitivamente não ocorre. As interações do Miles com o Peter mostram isso, em especial no desfecho do run do Cody Ziglar, já que eles não haviam se encontrado na mensal ainda desde 2022. E como o Peter é retratado nesse encontro como uma figura digna de respeito. Na batalha final contra o Assessor, Miles Morales se encontrava à beira da morte, até que o Deus Aranha, a Nancy, intervém enviando um salvador para o Miles, a figura do Peter Parker. Sem a ajuda do Peter, o Miles não conseguiria encerrar essa história com vida, e ele o trata com fascínio. Alguns também dizem que o Miles ofuscou o Peter no crossover com o universo Ultimate, quando na verdade o gibi traz uma dura realidade. Aquele era um universo de heróis com menos de 2 anos de atividade no momento do encontro. O Miles, mesmo sendo mais jovem, era muito mais experiente que até mesmo o Peter Ultimate. Não à toa, quando ele encontra com os Supremos, os Vingadores Ultimates daquele universo, ele diz que os seus Vingadores enfrentam problemas como aquele toda semana. Porém, muitos ainda têm uma impressão ruim e acham que o gibi do Miles tende a humilhar o Peter, resgatando momentos da década passada em que ocorreram descaracterizações com o personagem, principalmente durante aquele pior período do personagem que eu citei anteriormente, quando ele chegou no universo 616 e a Marvel forçava ele em seus eventos. A verdade é que os gibis do Miles atuais não estão fazendo um descaso com o Peter 616, mas essa é a impressão que fica tanto pelo problemático período que ele passou, tanto por ele ser um personagem que ainda tem o seu protagonismo na sua própria HQ bem executado, enquanto o Peter Parker, na sua mensal, vem sofrendo há décadas sem que possamos ver ele brilhar. Atualmente tendo que estar dividindo o protagonismo da sua própria mensal, edição sim e edição não, com o Norman Osborn. Muitos fãs, ao invés de direcionarem seus desejos e vontades para que o Peter volte a brilhar como protagonista, que deveria ser na sua própria mensal, direcionam seu ódio para a mensal do Miles Morales, que honestamente, na edição 42, termina com alto nível, com uma das melhores dinâmicas do Miles Morales com o Peter Parker que eu já li. Talvez a melhor. Vocês veem, né, pessoal? Minhas considerações finais é que é um vídeo muito bom. É sempre bom ter visões diferentes aqui no YouTube. O próximo vídeo vai ser sobre o canal Legado em Crise, que pra mim tá virando o novo Linhagem Geek do pedaço. E aguardem esse vídeo, ele sai amanhã. E assim, o Miles, ele não é um erro, mas a galera tá querendo que ele seja um, como diria o Marcos o Ceifeiro. Enfim, pessoal, isso é tudo. Deem like, comentem. Desculpa pelo vídeo meio preguiçoso que eu fiz, né? Desculpa pelo vídeo meio preguiçoso que eu acabei fazendo, que é basicamente eu mostrando um vídeo pra vocês, né? Mas fazer o que, né, pessoal? Enfim, dá o like, se inscreve, caso queiram, e até mais, se cuidem.